Quero convidar você, se você tem acesso fácil aí à Bíblia Sagrada, para que possa abri-la no Evangelho de João, em seu capítulo 5. Esse texto que eu vou ler fala sobre a cura de um paralítico. Vou ler aqui alguns versículos importantes à introdução desta mensagem e depois estarei embasando esta mensagem neste texto. Como já pude adiantar ontem, hoje eu vou estar falando sobre os inimigos da esperança, e em momentos tão adversos quanto os momentos que nós vivemos agora, é muito importante que nós tenhamos consciência dessas adversidades, desses inimigos, e assim possamos nos preparar para perseverarmos apesar das lutas. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 1, e depois do versículo 5 ao 9. Evangelho de João 5, 1 e 5 ao 9, diz assim a Bíblia: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. 5 ao 9. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos pedir a orientação de Deus para a sua palavra neste momento. Deus bendito, Pai amado, queremos pedir a tua instrução neste momento, proveniente do teu Santo Espírito e palavra, para que o nosso coração possa ser atingido por neste momento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Há uma frase que marcou muito uma propaganda no Brasil, se não me falha a memória, da Petrobras, em que no final existia essa expressão: somos brasileiros e não desistimos nunca. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Será que seria essa uma leitura adequada para o brasileiro? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Também não dá para nós medirmos neste momento, por exemplo, em que se abate sobre o mundo esta pandemia, quantos estão com seu coração cheio de esperança ou estão desanimados. A verdade é que, pelo menos aqui no Brasil, há algum tempo atrás, mesmo sendo evangélicos, várias pessoas tiraram a sua própria vida. Não nesse período de pandemia, no período em que ela não estava assolando aí o nosso Brasil. Nós temos lutas, é verdade, temos lutas todos os dias e às vezes muitas delas se travam durante um dia. E nós precisamos estar com o nosso coração ancorado nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter o nosso coração firmado na palavra de Deus. Precisamos ter o nosso coração em gozo, em alegria, sobretudo neste momento de adversidade, quando o mundo está desesperançado, mas precisamos ter esperança no nosso coração, não tanto esperando no mundo, não tanto esperando do homem, se bem que não podemos descartá-los da nossa vida, mas sobretudo esperando em Deus, que pode intervir no mundo, que pode intervir no nosso Brasil, que pode intervir na nossa família, que pode intervir na nossa vida, que pode intervir na nossa profissão, enfim. A esperança precisa estar plena
todos os dias, durante o dia todo, ainda que os momentos adversos nos aconteçam. Nós lemos aqui na palavra de Deus uma narrativa envolvendo o Senhor Jesus Cristo e um paralítico. O Senhor Jesus acabara de ter contato com uma mulher samaritana e chegou até a cidade de Jerusalém. E ali existia esse tanque chamado Betesda, e existia uma tradição interpretativa de que quem entrava neste poço era curado. Não quer dizer que era verdade, mas existia essa tradição entre eles. E a palavra de Deus nos mostra que este homem paralítico se dirigiu àquele lugar, desejando também ser abençoado, desejando ser curado, desejando que na sua vida ele pudesse novamente andar. Anseio legítimo deste coração, sem dúvida nenhuma. Então o Senhor Jesus Cristo se apresenta no meio desta multidão a este homem. E ele faz uma pergunta como que óbvia: você quer ser curado? Você quer ter a sua saúde restaurada? Então a sua resposta é positiva. Sim, eu quero, mas eu não tenho quem possa agir por mim ou agir comigo, para que então, quando aquelas águas forem agitadas, eu poder estar lá e ser contemplado nesse desejo do meu coração, nesta esperança que está dentro do meu coração. E o mais fantástico de tudo isso é que ele foi esperando poder ser tocado pelas águas deste tanque. Ele foi esperando que talvez alguém se condoesse dele e pudesse levá-lo para este tanque, e ele tem a grata surpresa, a bênção extraordinária de ter ao seu lado Jesus. E aí então, ao invés de Jesus orientar as pessoas que o tomassem, ao invés de Jesus tomá-lo em seus braços, Jesus, na verdade, dá a ordem a este homem: levanta-te, toma o teu leito e anda, conforme o versículo de número 8. E o versículo de número 9, então, nos traz a informação maravilhosa: o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Portanto, Jesus Cristo estava em Jerusalém, naquela festa, existia uma tradição entre eles. Este homem foi para, de alguma forma, ser contemplado nessa tradição, já que ele era paralítico, mas pôs-se Jesus ao seu lado, e então determinou a sua cura. E naquele dia, naquela circunstância, este homem foi curado. Mas quero dizer para você que ele foi contemplado, dizer para você que naquele dia a graça de Deus o alcançou, a bondade de Deus o alcançou, o milagre de Deus, o prodígio de Deus o alcançou. Mas ele pôde narrar ali e pôde contemplar ali, este homem, circunstâncias extremamente adversas que funcionavam contra a esperança que estava no seu coração. É bem verdade que ele foi levado ali por uma esperança, mas é bem verdade também que ali ele viu várias adversidades, vários obstáculos que funcionavam contra esta esperança que estava estabelecida em seu coração. Talvez hoje, por circunstâncias da sua vida, você esteja desesperançado, ou talvez a esperança ainda está no seu coração, mas você não vê instrumentos, você não vê possibilidades de ver esta esperança funcionando a seu favor para que você seja contemplado. Mas eu espero que nesta noite, neste momento, você possa ser edificado com esta palavra que o Senhor tem para a sua vida. A mensagem para o seu coração, para o meu coração nesta noite é: inimigos da esperança, os inimigos da esperança, sob este tema, inimigos que querem prevalecer. Os inimigos da esperança, e estes inimigos querem prevalecer, querem fazer com que
a sua esperança morra, a sua esperança se acabe por completo. Mas quais são os inimigos que queriam prevalecer naquele momento em relação à esperança que estava no coração daquele homem? O primeiro inimigo da esperança com que se deparou aquele homem foi as circunstâncias derrotistas, as circunstâncias que estavam ao seu redor. Este era o primeiro inimigo que se contrapunha à esperança que estava no seu coração, que o levou até ali. Mas quando ele chegou, o cenário não era positivo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu e mais um pastor de 3 das igrejas presbiterianas de Mantena resolvemos fazer uma cruzada evangelística. Então nós sentamos e planejamos, e eu fiquei com a tarefa de ir a Governador Valadares, ir até a Rede Globo Leste de Minas e solicitar que eles pudessem colocar para nós uma propaganda deste evento, cujo título era Jesus, por que não? Então eu saí de Mantena, fui a Governador Valadares e procurei ter acesso ao diretor desta emissora, e aí então foi uma jovem comigo para que eu pudesse ter acesso a esse diretor. E no meio do caminho ela falava para mim: o senhor não vai conseguir, o senhor não vai conseguir. Ainda na semana passada, tais e tais pessoas estiveram aqui, conversando com o diretor, e nada conseguiram. E aí eu disse para ela: vamos ver. Nós vamos ver, nós só podemos ter esta certeza ao ouvirmos da boca do diretor. Então, eu expus para ele o nosso objetivo, a cruzada, o tema, e o que nós queríamos, uma veiculação, né, de alguns segundos, para que nós pudéssemos fazer propaganda desta cruzada evangelística. Este homem não era evangélico, muito pelo contrário, e conversei, aí de repente ele falou com a produtora: ora, combina com ele e faça esta gravação. E eu então perguntei para ele: isso vai ter algum custo para nós? E ele se virou para mim e disse: olha, ele está querendo pagar. Aí eu respondi: não, eu só estou querendo saber. E meus queridos, foi feita a propaganda de 30 segundos, gravada por mim mesmo, exibida pela Globo Leste de Minas, sem pagar um tostão, 3 vezes por dia até o evento, inclusive em horários nobres. Enquanto eu caminhava, aquela voz me dizia: o senhor não vai conseguir. Mas chegando lá, pela graça de Deus e certamente pela atuação de Deus, a gente conseguiu esta propaganda. Então, às vezes as circunstâncias são derrotistas. Escutamos as pessoas dizerem: não vai dar certo, não é assim, você não vai conseguir. E era isto que estava exatamente na vida deste homem. A circunstância na qual ele estava era a mais derrotista possível. Veja bem o que dizem aí os versículos 3 e 5. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Ou seja, a narrativa bíblica da circunstância era uma narrativa de terror. Imagina uma grande multidão, dentre a qual estavam ali multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e este homem, diz a Bíblia, por cerca de 38 anos ele estava paralítico, quase 4 décadas. Ou seja, as pessoas que estavam ali, olhando, era um campo de terror. Pessoas carregadas, pessoas gemendo, pessoas arrastadas, pessoas doentes, pessoas chorando, certamente pessoas gritando, pessoas requisitando ajuda. E ele mesmo era um homem que há quase 4 décadas vivia sob a imposição
da paralisia. Ele era um paralítico. Portanto, as circunstâncias não funcionavam em absoluto a seu favor. O seu coração estava esperançoso, mas as circunstâncias eram totalmente opostas, totalmente adversas. Cenário de terror e um tempo impositor, 38 anos de sofrimento. Nada recomendavam para que aquele coração estivesse aceso nas chamas da esperança. E é isso que Jesus Cristo quer falar a você. É isto que a Bíblia quer falar a você. Eu não o conheço pessoalmente, talvez em grande maioria dos que estão vendo, eu não conheço. Mas Deus conhece a sua vida, você conhece a sua vida, você sabe os problemas nos quais você está passando neste momento. Pode ser sim uma enfermidade, quem sabe do vírus. Pode ser sim uma questão de desemprego. Pode ser sim uma luta pela qual a sua empresa possa estar passando. Pode ser um problema familiar. Pode ser um problema que está instalado na sua vida e na sua família já há muitos anos. E você olha ao seu derredor e olha para as perspectivas, ainda que a chama não tenha se apagado totalmente em seu coração, mas você não está vendo nenhuma perspectiva, nenhum contato com a realidade para você ter o seu problema solucionado, a sua esperança concretizada. Quero dizer para você que não devem ser as circunstâncias a nos dirigir a vida. Não devem ser as circunstâncias a dirigirem a sua vida, mas a sua fé deve dirigir as circunstâncias. Não as circunstâncias dirigir a sua fé, porque se as circunstâncias forem terríveis, a sua fé tende a ser fragilizada. Mas é sua fé no Senhor, é a sua fé em Jesus que deve dirigir as circunstâncias, porque se sua fé estiver firme, estabelecida, robusta em Cristo Jesus, as circunstâncias já estarão enfraquecidas, e se aprouver a Deus atuar, estas circunstâncias serão subjugadas, e você será contemplado na sua esperança. Assim, deixe a sua fé conduzir a sua vida, e não as circunstâncias adversas ou derrotistas a dirigi-la. Levante-se, coloque-se de pé, busque a Deus, invoque o Senhor, ore ao Senhor. Saiba que Ele o ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Isto é indiscutível. Podemos estar fracos, podemos estar fragilizados, as circunstâncias podem ser absurdas, as adversidades podem ser concretas, intransponíveis, mas Deus não muda jamais. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que tem o melhor, e é um Deus que pode intervir, é um Deus que intervém, é um Deus que muda a nossa sorte. Os inimigos da esperança, inimigos que querem prevalecer. O primeiro inimigo são as circunstâncias derrotistas. Quais as circunstâncias estão ao seu redor? Talvez estejam afetando a sua esperança, mas você não deve desistir. Mas em segundo lugar, outro inimigo que nós podemos contemplar aqui pela Bíblia é a solidão do egoísmo. Além dele olhar aquela circunstância, olhar para si mesmo e ver barreiras quase que intransponíveis, ele consegue enxergar na sua existência, na sua vida existencial, a solidão do egoísmo, a solidão diante das circunstâncias nas quais ele está. Há alguns anos atrás, rodou os meios de comunicação
escritos e televisados uma imagem. Era de um país da África, a Somália, se não me falha a memória. E como vários países, infelizmente, eles padecem de fome. É o continente que mais padece de fome, é o continente africano. E a Somália não escapava disso. E ali a reportagem fotografou uma criança bem esquelética, quase que a puros ossos. E perto dela estava um urubu, esperando tão somente a criança cair e morrer, para que então esta ave pudesse se alimentar do seu cadáver. E trazia uma expressão: o mundo nos virou as costas. O mundo nos virou as costas, o mundo nos ignorou. É incrível nós pensarmos que, como Israel, dedica 2/3 da sua arrecadação em armas. Tantos países dedicam quase que metade ou mais do seu orçamento em armas, em projetos, mas ignoram o sofrimento humano. É o egoísmo com que o pecado humano impõe ao interior de cada um de nós. Claro que existem movimentos, Médicos Sem Fronteira, que é maravilhoso, com o qual nós podemos contribuir, e existem vários movimentos para minorar o sofrimento destes, mas predominantemente o mundo é governado por um egoísmo absurdo. E este homem, a respeito do qual nós falamos aqui na palavra de Deus, ele chegou a experimentar este egoísmo, talvez até pelo desespero dos outros, não vamos julgá-los, mas o versículo de número 7 nos diz as seguintes palavras: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Este homem era aleijado, tinha dificuldades de andar, era paralítico, ele não tinha possibilidade de se movimentar em direção às águas como outros tinham, e ele estava dizendo isso: quando eu estou num percurso do caminho, eu desisto, porque outro entra antes de mim, eu não consigo chegar lá. A expressão dele é: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Era solitário, mesmo que ao seu redor estivesse centenas e centenas de pessoas, contudo, ele era solitário naquele lugar. Como já disse, nós não podemos julgar ninguém. Ali estavam enfermos que careciam, ali estavam cegos que careciam, ali estavam coxos que careciam, ali estavam paralíticos, provavelmente pessoas endemoniadas, e todos eles precisavam. E este homem não tinha a solidariedade de ninguém, não tinha ninguém que pudesse se condoer daqueles movimentos. Ia, quando estava quase chegando, alguém entrava, ia, e isso aí, certamente tentado por cerca de 38 anos. Este é um problema muito sério que a humanidade enfrenta e que nós, seres humanos, enfrentamos: o egoísmo de outrem, o egoísmo daqueles que estão ao nosso lado, às vezes dentro da nossa própria família. Uns querem prevalecer em relação aos outros filhos, aos outros irmãos. Dentro da própria família, os parentes, a sociedade, o serviço no qual nós estamos.
Este é um grande mal que assola a humanidade desde que pecou em Adão. Salmo 27, se não me falha a memória, o servo de Deus disse: meu pai e minha mãe me desampararem, contudo o Senhor me acolherá. Colocou duas pessoas, as mais importantes, as que menos desistem da gente, pai e mãe, mostrando que o Senhor o acolheria. E a nossa esperança, acima de tudo, está no Senhor, ou deve ser posta no Senhor. Devemos desprezar a solidariedade das pessoas? Devemos viver frustrados e decepcionados, entendendo que todos são absurdos? Não, isso também nos fará um grande mal. Nós devemos colocar a nossa esperança no nosso próximo, na sociedade na qual nós estamos, nos meios que foram instituídos para nos ajudarem. Claro, devemos ter esperança, mas acima de tudo, nós precisamos ter a nossa esperança em Deus, no Senhor. Em quantas pessoas você já esperou e se viu grandemente frustrado? Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu tio, seu patrão, sua empresa. Em quantas pessoas você já esperou e se viu grandemente frustrado e até decepcionado? Mas eu posso lhe garantir, e a Bíblia garante isso, Deus não falha. Até naquilo que você entende que Deus falhou, é um plano para Ele colocar você onde Ele entende que é o melhor. Portanto, outro inimigo com que se deparou aquele homem foi a solidão do egoísmo. E às vezes nós experimentamos isso na nossa vida. Vários egoísmos ao nosso redor, mas a nossa vida precisa estar posta acima de tudo nas mãos de Deus, no plano de Deus. Devemos recorrer a Deus, porque, como disse o salmista, em Deus nós sempre estaremos amparados, sempre, sempre. Deus não falha, Deus não volta atrás, Deus não desiste, Deus não lhe despreza. A maior prova disso foi Jesus. Este homem estava solitário no egoísmo que ele via e contemplava, mas o Senhor Jesus Cristo estava lá. Jesus Cristo se apresentou. Queres ser curado? E Jesus se apresenta a você. Você quer? Coloque a sua esperança nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Destrua a desesperança que está no seu coração. E a reconstrua, não de forma leviana, mas com vida e com fé verdadeiras, na mão daquele que jamais falha, nas mãos daquele que jamais vira as costas para nós. Os inimigos da esperança, inimigos que querem prevalecer ou querem nos submeter, em primeiro lugar, às circunstâncias derrotistas, em segundo lugar, a solidão do egoísmo, e finalizando, a indisposição quanto a Jesus. Este é outro inimigo que se levanta contra nós, sobretudo no momento de crise. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu ainda estava no seminário, e nós tínhamos, todas as sextas-feiras, o culto ao ar livre. Nós saíamos do bairro Madalena, onde ficava o seminário presbiteriano, e íamos para o centro do Recife, para o Calçadão. Olha, isso já há cerca de 40 anos atrás. Então, ali nós dávamos o testemunho, nós cantávamos e dávamos uma palavra, e depois, então, que terminava aquele momento, a gente ia abordar as pessoas que estavam participando, e nós íamos, então, evangelizá-las individualmente. E eu me lembro que um dia
depois de nós cantarmos, louvarmos e darmos o testemunho, eu fui abordar um jovem de aparência estranha, sofrida. E aí então nós começamos a conversar, e esse jovem disse para mim: eu não tenho mais jeito, na minha vida não há mais jeito. Ele disse: eu já matei algumas pessoas, e fez uma descrição da vida terrível que ele levava até aquele momento. E aí eu disse para ele: não, mas em Jesus tem jeito. Jesus pode perdoar o seu passado, Ele pode mudar o seu presente. E conversamos por um tempo. E aí eu pedi que ele, se ele pudesse, me passasse o seu endereço, para que eu pudesse continuar a assisti-lo, a ajudá-lo. Ele me passou o endereço. Era distante de onde ficava o seminário, mas assim mesmo eu fui. Provavelmente ele me deu o endereço falso. Eu não consegui encontrá-lo. Nunca consegui encontrá-lo mais. Mas o que me chamou a atenção é que às vezes essas pessoas precisam do perdão, precisam ganhar a vida que é Jesus. A gente apresenta a pessoa como eu apresentei Jesus a ele. Perguntei-lhe se ele queria Jesus Cristo naquela noite, que eu oraria por ele, e ele disse não. Ele disse que não, que a vida dele não tinha mais jeito. E esse é um dos grandes problemas da humanidade. Diante das suas lutas, diante da desesperança, estas pessoas querem tentar de tudo. Às vezes se vendem, às vezes roubam, às vezes fazem falcatruas, tentando consertar a sua vida por intermédio desses expedientes reprováveis, mas não querem se dirigir a Jesus, este que é o Deus poderoso, que pode mudar a sua sorte, que pode mudar a sua vida. É incrível como o ser humano busca em tudo e em todos, mas não tem a sua visão para voltar ao único Deus vivo e poderoso e visível entre nós, que é Jesus Cristo, que esteve visível entre nós. A indisposição quanto a Jesus é outro inimigo da esperança do coração humano. Esta não busca por Jesus, esta falta de fé em Jesus, é outro inimigo do coração humano. Você não quer ir àquele que tem poder para mudar, segundo a própria expressão de Jesus num dado momento: vocês não querem vir a mim para não terem arguidos os seus pecados. Versículos 6 e 14, e vamos encerrando. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus se apresentou a ele, e ele não se indispôs em relação a Jesus, pelo contrário, ele se dispôs, ele creu, e foi atingido pela graça de Deus, e foi curado por Jesus. Mas mais adiante o Senhor Jesus Cristo o encontra no templo, e falou: olha, toma cuidado, você foi curado, não volte para o pecado que você anteriormente tinha, para que então não lhe suceda coisa pior. Dá a impressão, ou nós podemos interpretar que Jesus está dizendo o seguinte: o que você estava padecendo foi resultado de pecado seu. Então, não viva sob o governo de pecados, para que coisas piores do que a sua paralisia não aconteçam sobre a sua vida. Então, neste momento, Jesus está estabelecendo que é Ele, Jesus, e a relação dele com Jesus e com os princípios de Jesus, que preservaria a cura e a sua integridade em permanecer feliz e firme para sempre. E é isso que acontece, meus queridos. É isso que acontece. No que você tem pensado para concretizar a esperança que está no seu coração? No que é que você tem pensado para estancar
esta esperança que está se esvaindo velozmente do seu coração na atual circunstância da sua vida, não importando o que seja. No que você está pensando? Qual instrumento? Qual ferramenta? Qual socorro? Saiba que é Jesus. Jesus é que pode lhe socorrer total e plenamente, como se deu na vida deste homem. É triste ver que em Jesus o homem se encontra, mas ele não crê. Ele prefere fazer os seus próprios caminhos. Repito, é triste ver que em Jesus o homem se encontra, mas ele prefere não crer. Ele prefere fazer os seus próprios caminhos e construir as suas próprias soluções. Será que é isso que você está procurando e fazendo na sua vida hoje? Os inimigos da esperança, inimigos que querem prevalecer, que querem nos submeter. Vimos aí 3 inimigos deste homem: as circunstâncias derrotistas, a solidão do egoísmo de outrem e a indisposição quanto a Jesus. Num segundo momento, já que ele não rejeitou a Jesus totalmente, mas foi advertido quanto a isso. Encerrando, quero dizer para você o seguinte: a solução para a sua vida é Jesus. Eu sei que você vê escritos aí nos outdoors, você vê escrito nas placas, nos carros, esta mensagem talvez você ache simplista demais. Talvez você ache essa frase uma frase de ignorantes. Mas eu quero lhe dizer que não é simplista e nem ignorante. Porque quando Jesus entra na vida de um homem, de um ser humano, ele muda por completo. É uma frase simples, mas de um poder incalculável. O apóstolo Paulo diz, segundo os Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, Jesus é a solução para a sua vida. O que é que você precisa? Você precisa, neste momento, aí onde você está, primeiro aceitar que Ele é a solução para a sua vida. Em segundo lugar, assim como foi com aquele homem, você precisa ter esse contato com Jesus, Jesus precisa ter esse contato com você, você precisa dizer a Jesus aí onde você está: Senhor, o Senhor vai ser a minha esperança, entra na minha vida hoje e agora, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e quero ter o Senhor dirigindo a minha vida. E a partir deste momento, você precisa se orientar por intermédio da palavra de Deus. Começa lendo o Evangelho de João, depois vai ler o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, aprender sobre a vida de Jesus e se integre numa comunidade que é fiel à Bíblia Sagrada, para que você possa crescer e vencer todas as desesperanças e, sobretudo, a desesperança quanto à vida eterna. Porque em Jesus, você tem a sua vida restaurada aqui e você tem a vida eterna, posto que fez dele o caminho para a eternidade, conforme ele mesmo disse. Entrega a sua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero estar orando por você neste momento. Não sei como é que está a sua vida, mas Deus sabe. Feche os seus olhos, ou se você está num ambiente que não lhe permite isso, não tem problema, mas se concentre nesta oração. Senhor Deus, sabemos que Jesus é a solução. Queremos te pedir ao Senhor que neste momento tu estejas, ó Deus, ouvindo o clamor deste coração, que mesmo em silêncio tu conheces e tu escutas. O Senhor conhece este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem. Tu conheces, ó Deus, as lutas pelas quais tem passado. Se não for por crises, pelo menos é porque está distante do Senhor. Eu quero te pedir que, se há alguém que está afastado na fé, que nesta noite o Senhor esteja tocando o seu coração para que ela retorne para o Senhor. Se há alguém que sabe
sobre o teu Filho Jesus, mas que ainda não recebeu como seu Salvador, que esteja tomando esta decisão nesta noite, entregando a sua vida nas mãos do Salvador. E quero te pedir que aquelas pessoas que neste momento estejam sendo bombardeadas, ó Deus, com seus problemas e lutas, e a esperança está se esvaindo, que o Senhor possa, ó Deus, reverter tudo isso, ao plantar no seu coração a esperança proveniente do Senhor através do teu Santo Espírito, para que elas sejam, ó Deus, restabelecidas neste momento. Esta, Senhor, é a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você e para você um hino que nos fala para nós não desanimarmos, não desistirmos. E logo após isso estaremos encerrando este momento. Cuidado divino, não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Hino 165 do nosso inário. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com tuas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Quantas pessoas talvez estejam carecendo desta mensagem que você ouviu? Esta é uma mensagem para todo ser humano, não somente para algumas pessoas que estejam passando por crise. Porque o ser humano sem Jesus, ainda que não tenha crise, o que é quase impossível, este ser humano está em crise. Logo, eu quero te pedir, reparta essa mensagem na internet. Esta mensagem estará disponível no YouTube.
e reparta com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, com seus vizinhos, com todos quantos você puderem. Eu tenho certeza que ela ajudará muito a vida das pessoas, assim como, penso eu, ajudou a sua vida, que neste momento nos acompanhou nesta mensagem. Vamos replicar, vamos multiplicar esta mensagem de esperança neste momento de grandes dificuldades pelas quais passa o mundo, passa o nosso Brasil, talvez passe a sua vida, a sua família, seus amigos e assim por diante. Quero agradecer o fato de você ter nos acompanhado, o fato de você ter ouvido esta mensagem, e a minha oração e o meu desejo é que a sua vida tenha sido grandemente edificada por este momento em que Deus, por intermédio da sua palavra, certamente falou ao seu coração mediante o seu Santo Espírito. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família e que a esperança esteja sempre acesa, não por uma esperança do otimismo, porque você é otimista, mas por causa de Jesus. Que Deus o abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém.